Salve DL. Esse artigo faz parte da série 7/12 Geometria Sagrada em Tudo. Então esse podcast vai virar conteúdo para o canal. Então você que está aí no canal, é importante que entre no link fixado para acompanhar o artigo como um todo. Então hoje a gente vai falar, eu preciso ser mais direto nesses vídeos, né, nesses artigos, porque temos muitos vídeos aí, muitos estudos sobre conhecimento geral, Conscienciologia. E de antemão eu já adianto que é importante, né, que se você é novo por aqui, adquira a obra Lúcifer, onde a verdade é a lei. É um livro de mais de 1000 páginas, onde você irá fazer estudos gerais sobre a vida, e nesse caso aqui da geometria sagrada, ali tem as devidas conexões atemporais e a descrição do passo a passo, né, de como a luz se procura diante do nada e por que esse circuito é assim, não de outra forma, tá? Aqui no canal também tem diversos vídeos explicando, então só vocês se aprofundarem. Então beleza. Então hoje iremos falar sobre os poliedros, tá? No livro tem tudo. Meu papel aqui com esses artigos, com essa série, é nichar, tá? Descer nos detalhes, fazer as conexões, dar forma, né? Posicionar cada coisa, porque eu percebo que aqui o pessoal, e isso é normal, tá? Não é uma crítica, é só um fato. As pessoas têm muita dificuldade em fazer as devidas conexões pelas formas, estereótipos e tudo mais que elas têm em sua concepção lógica, né? Que foi aprendido no seu currículo escolar e etc. Então, para desfazer todas essas formas e fazer essa conexão geral, né, da realidade como um todo, eu estou fazendo essa série. Então vamos lá. Hoje vamos falar de forma breve sobre os poliedros, dando um foco maior sobre os que vão além dos conhecidos poliedros de Platão, ou melhor dizendo, sólidos platônicos, tá? Então entrei no link fixado para vocês acompanhar o artigo. Eu elaboro um artigo aqui onde eu descrevo coisas do meu próprio punho, né? Da minha forma de expressar, e também vou colhendo informações em sites, às vezes em livros, não importa. Vou deixando as referências aqui, né, que for possíveis, porque esse conhecimento é de forma... você aprende na escola muitas dessas coisas, né? O que eu vou fazer aqui é conectar. Então, o que for possível e necessário, eu deixo os créditos, tá? Então, mas muitas coisas eu vou fazendo as alterações ali, não dando outro sentido, né? Eu não estou desfazendo aqui nenhum tipo de estudo. Na verdade, eu estou organizando. Por exemplo, na hora dos sólidos platônicos, eu coloquei na ordem famosa, né? Terra, fogo, água e ar. Era outra ordem no artigo principal. Então é bom vocês acompanhar aí, porque tem diversas coisas aqui que eu vou pegando aí do Google e etc. E organizando aqui no artigo para fazer esse estudo. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre a estrutura poliédrica, né? No caso aqui eu estou lendo, né, o meu artigo. Eu vou ir lendo e vou discorrendo mais coisas, né? Por isso a importância do podcast e do artigo. Vamos falar um pouco sobre estruturas poliédricas que foram automontados e empacotados em estruturas ordenadas complexas para estudar o papel da forma em nanopartículas, colóides e vírus. Eu pretendo também descer mesmo no detalhes, tá? Mesmo que fique vídeos pequenos, de 5 minutos, 10 minutos, não tem problema. Mas a gente vai, se for viável, eu imagino que seja, né? Vamos ver aí com os feedbacks, mas a gente vai descendo os detalhes, por exemplo, aqui, né? Vamos falar um pouco sobre estruturas poliédricas que foram automontados e empacotados em estruturas ordenadas complexas para estudar o papel da forma em nanopartículas. Então a gente vai estudar isso tudo. Nanopartículas é simples de saber, né? É partículas que estão naquele estado nanômetros, né? Que não passa disso, né? Desse tamanho, né? A gente vai descer nos detalhes, o que seria um nanômetro, colóides também. Mas a curto prazo, colóides soluções coloridas ou sistemas coloidal. São misturas que apresentam aspecto de solução, ou seja, de uma mistura homogênea, mas na verdade eles são misturas heterogêneas. Então descreve assim, né? Eles escrevem que colóides é conhecido também, né, como um sistema coloidal ou solução coloidais, e que, ainda que pareça uma mistura homogênea, na verdade são misturas heterogêneas, ou seja, trazendo para uma linguagem mais popular e fácil, ainda que pareça ser uma coisa só, na verdade tem mais de uma ali, né? No caso do sangue, por exemplo, né? A gente vai ter mais exemplos aqui no artigo, não vou me adiantar.
tá? Mas coloidais é isso. É uma coisa que aparentemente é homogênea, mas na verdade é heterogênea. Tem mais, não é uma forma só, é mais uma forma que está ali dentro, né? Que a compõe. Então, e vírus, né? Então a gente vai falar sobre nanopartículas, coloides e vírus. Eu coloco aqui, né? Tentarei manter nessa série um ritmo mais dinâmico, direto. Apesar que é bem difícil para mim, eu sempre acabo disponhendo várias coisas. A gente está com 5 minutos. O artigo sempre contará com um podcast, que no caso é esse aqui, que você está ouvindo aí no YouTube, onde irei fazer as devidas relações com o conhecimento passado na nossa escola, ou seja, os 7 lados dos momentos eternos. Esse podcast posteriormente será convertido em vídeo, se você está aí no canal, isso já aconteceu, e levado para o meu canal. Esse sendo o principal motivo para ser uma série mais dinâmica e precisa, deixar o vídeo mais curto e menos cansativo, sem deixar de ser um conteúdo de valor real. Bom, dito isso, vamos lá. Poliedros. Poliedros do latim poli, que significa muitos, e edro face, ou seja, muitas faces, né? São figuras tridimensionais formadas pela união de polígonos regulares, na qual os ângulos poliédricos são todos congruentes. A união desses polígonos forma elementos que compõem o poliedro. São eles vértices, arestas e faces. Ou seja, vértices são os pontinhos de encontro, né? Tipo triângulo, tem 3 pontos, né? Enquanto arestas são as linhas, né, que fazem, e as faces as faces, por exemplo, um dodecaedro, as faces, né, que compõem, né, quantos triângulo que compõe um tetaedro, por exemplo, né? Tá entendendo o que eu tô falando? Quantas faces, né? As faces. Então, e para deixar bem claro, muitas dessas coisas eu estudo há muito tempo já, tá? Eu estou revisitando. Então muitas coisas eu tenho na forma até hoje, outras eu estou retrazendo, né? E outras reconectando. Então o legal dessa série que a gente vai fazer é que a gente meio que vai aprendendo junto, né? Por assim dizer. Eu vou fazendo as conexões e vou lembrando também de coisas que há muito tempo eu não visitava, né? Tipo equações, fórmulas. Ainda que eu saiba o conceito, mas para trazer na forma você tem que ter exato, né? Porque senão você não consegue fazer uma equação, por exemplo. Se eu não souber que a equação do Einstein lá, né, é igual a mc ao quadrado, não tem como eu chegar no resultado se eu não souber a fórmula correta, né? Mas enfim, vamos seguir. No entanto, nem toda figura tridimensional é um poliedro. Um exemplo disso são as figuras que possuem faces curvas chamadas de corpos redondos. Então em outro momento a gente estuda sobre esses corpos redondos também, mas aqui já dá para entender o conceito, né? Vamos seguir. Existe uma fórmula matemática que relaciona os elementos de um poliedro chamado relação de Euler. Além disso, os poliedros dividem-se em 2 grupos. Esse negócio de relação de Euler nada mais é, de novo, que uma equação, tipo a equação de Einstein, né? É igual a mc ao quadrado, só que no caso essa equação, ela é para você conseguir, como é que eu posso dizer? Você conseguir chegar no resultado, né? As equações que os físicos, né? Que esses cientistas desenvolvem para conseguir teorizar e hipotetizar como seria tal estrutura, mesmo sem observá-la, entendeu? E muitas vezes eles acertam. Que no caso a equação do Einstein lá é igual a mc ao quadrado, que no caso seria energia, que é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, né? Acho que é isso mesmo, se eu não me engano. Se eu não estiver falando besteira, é isso mesmo. É igual a mc ao quadrado é uma equação da física moderna utilizada como parte da teoria do princípio. A famosa equação determina a relação de transformação da massa de um projeto e vice-versa, sendo E a energia, M a massa e C a velocidade da luz. É isso mesmo. É isso mesmo. É igual a mc, olha lá. Sabendo que a velocidade da luz é aproximadamente 3. Mas em resumo, é só para você chegar numa definição, no resultado final. Mas aí, aqui no caso do Euler, né, da equação de Euler, seria V menos A mais F, que é igual a 2. Então o V seria os vértices, né? O A seria o número de arestas, que é o vértice, lembrando que o vértice é o ponto, né, que liga, enquanto as arestas seria as retas, né? E o F é as faces. Aí é só você fazer essa equação, né? Quem sabe fazer equação vai tá entendendo, não tem como falar isso aqui tudo, senão fica maçante, fica parecendo escola. Mas é para chegar no resultado final. Então é isso. E aí, para não ficar maçante, parecendo escola, essas coisas, que não é meu intuito é o que?
fazer as conexões mesmo para as pessoas, para que as pessoas entendam que não é pseudociência e tal coisa, mas eu sempre vou fazer num formato a conectar metafisicamente, entendeu? Trazendo a parte metafísica, né? Conexão com 7/12, vai ficar vai ficar diferente, não é passando a mesma coisa que você viu na escola, muito pelo contrário, é fazendo as conexões que eles não fazem. Por que acontece isso? Eles pegam um objeto, vamos supor, sei lá, qualquer objeto, pensa no elefante, um pega a tromba e começa a estudar a tromba, outro pega o rabo e começa a estudar o rabo, eles fazem isso sem saber que é um elefante, entendeu? Cada um viu de um ângulo, viu o rabo e começou a estudar, o outro viu a pata e começou a estudar, o outro viu, mas eles não conseguem entender que isso faz parte de um corpo só. Então o caso aqui é fazer essa conexão, mostrar que é todo um corpo só. Então vamos lá. No entanto, nem toda figura tridimensional é poliedro. Um exemplo disso são as figuras que possuem faces curvas chamadas de corpos redondos. Eu já passei aqui, né? A gente estava no teorema de Euler, né? Existe uma fórmula matemática que relaciona os elementos de um poliedro chamado relação de Euler. Além disso, os poliedros dividem-se em dois grupos, os chamados poliedros convexos e os não convexos. Alguns, mais para frente, se for o caso, a gente desce mais nisso. Alguns poliedros merecem uma atenção especial. São os chamados poliedros de Platão, ou seja, os sólidos platônicos, né? Tetaedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Aqui não está na ordem conhecida, tá? Aqui está em qualquer ordem, mas para baixo aqui eu coloquei em ordem conhecida. Então aqui no artigo vocês vão ver as figuras, por isso que é bom acompanhar, né? Poliedros de Platão, aí tá aqui os sólidos, os desenhos certinho. Aí eu deixo uma descrição, né? É chamado de poliedro de Platão todo poliedro que satisfaz as condições seguintes, que são elas, né? É válida a relação de Euler, ou seja, se você fez aquela equação de Euler lá e bateu, né? Não vou descer nos detalhes, então configura como esses sólidos platônicos, né? Que são 5, né? Todas as faces apresentam o mesmo número de arestas, né? Ou seja, o sólido platônico como é que fala, gente? Estão dentro dessas exigências, né? Cumprem essas características. Todas as faces apresentam o mesmo número de arestas, né? Todos os ângulos poliédricos possuem o mesmo número de arestas. É provado que existem somente 5 poliedros regulares e convexos, ou poliedros de Platão. São eles, né? Aí você vai ter o hexaedro regular, que no caso seria o cubo, tá todo aqui, né? Terra. O hexaedro possui 6 faces quadrangulares, congruentes e 8. Eu não vou fazer isso aqui tudo não, vamos direto para o ponto, né? Então aqui eu deixei tudo certinho, entram aí que eu vou mostrar o número de arestas, o número de face, etc. de cada um, tá tudo aqui desenhadinho. E vocês vão ver aqui, ó, a galera da escola sabe muito bem. Vocês vão ver cada um desses poliedros, né, desses sólidos platônicos, dentro aqui do circuito, né, do cubo Metatron. Tá tudo aqui no artigo. Então beleza, agora vamos pro importante aqui, né, ó. Eu separei uma imagem aqui, que vocês vão ver 145 famílias de 145 famílias de poliedros convexos, né, que foram automontados e empacotados em estruturas ordenadas, complexas, para estudar o papel da forma em nanopartículas, colóides e vírus. Então, ó, prever a estrutura a partir dos atributos dos blocos de construção de um material continua sendo um desafio e o objetivo central para a ciência dos materiais. Isolar o papel da forma do bloco de construção para a automontagem fornece uma visão sobre a ordem das moléculas e cristalização de nanopartículas, proteínas e vírus. A pesquisa de Michael Angel se concentra em compreender a automontagem da matéria mole em fases ordenadas, variando a forma e a interação dos blocos de construção nanoscópicos. O objetivo é o controle sobre o processo de montagem e a busca por novos materiais com estruturas e propriedades desejadas. Exemplos de matéria mole são nanocristais, colóides, polímeros, espumas, materiais granulares e alguns sistemas biológicos. Ou seja, ele deu exemplos aqui, né, de onde a gente pode achar esses exemplos, né, mostrando que essas formas, né, trazendo aqui para nossa linguagem, a luz percorrendo diante do nada, ela vai no final acabar fazendo esses sólidos platônicos, né, que já é consequência do cubo Metatron, que é consequência da luz se procurando, que fecha ali um circuito autossuficiente, né, da luz, passo após passo, sem perder o passo anterior. Então ela forma esse circuito, e esse circuito você pode contemplar o infinito como realidade, compreende? Assim como as 7 notas, você compõe músicas ad eterno.
Então beleza. A gente pode descer mais em detalhes, e desceremos, né? Farei artigos falando um pouco sobre nanocristais, colóides, polímeros, materiais granulares e sobre sistemas biológicos, por aí vai. Em particular, os pesquisadores queriam criar uma ferramenta útil para entender como construir nanopartículas ou colóides com propriedades específicas para o uso em física ou medicina, ou como DNA, proteínas. Bom, vou continuar aqui nesse podcast porque eu dei uma pausa para colocar a ração aqui para minha gatinha. Escolhi um horário bom aqui que tem menos barulho. No entanto, meus animais eles estão acordados aqui, então eu tô dando assistência para eles aqui também, tá? Quem não sabe aí, tá acompanhando pelo YouTube, eu tô no sítio, mas agora é noite aqui, então vocês mal vão perceber pelo som. Mas e também aqui no podcast, aqui no artigo, o pessoal vai ver que o podcast está duplicado. É que eu pausei para verificar aqui meu gato e fui voltar, acabei encerrando o outro, né? Mas no YouTube vai estar tudo normal, então vamos continuar aqui. Os cientistas de fato vamos voltar um pouco, né? Exemplos de matéria mole são nanocristais, colóides, polímeros, espumas, materiais granulares e alguns sistemas biológicos. Em particular, os pesquisadores queriam criar uma ferramenta útil para entender como construir nanopartículas ou colóides com propriedades específicas para o uso em física ou medicina, ou como DNA. Proteínas e vírus são montados no campo biológico, e assim eles fizeram. Os cientistas de fato mostraram que podem prever a estrutura de um material de estado sólido com base apenas em dois parâmetros que são realmente muito simples, embora com nomes complexos: o número de coordenação na fase fluida ou o número de constituintes que cada estrutura individual base tem ao redor quando o material está no estado líquido. Em resumo, isso aqui, eles estão aprendendo a trabalhar com reta e círculo, a base ali da realidade, né? Que traduzindo em emoção, que na nossa escola sabemos que é a honra e o amor, que é a base de tudo. O quociente isoperímetro é o resultado, né, dessa equação, né? Quociente é o resultado. Valor que indica a fisionomia das partículas que compõem o sólido, ou seja, quão diferentes são da forma de uma esfera. Ou seja, em resumo, eles pegam uma esfera e padronizam com retas dentro dessa esfera essas estruturas geométricas, né? Que são poliédricas. Então, basicamente foi isso. Eu vou ler para vocês de novo, né? Ó, cadê? Foi mal aí, galera, a pausa. Os cientistas de fato mostraram que podem prever a estrutura de um material de estado sólido com base apenas em dois parâmetros que são realmente muito simples, embora com nomes complexos: o número de coordenação na fase fluida ou o número de constituintes que cada estrutura individual base tem ao redor quando o material está no estado líquido. O quociente isoperimétrico, valor que indica a fisionomia das partículas que compõem o sólido, ou seja, quão diferentes são da forma de uma esfera. Para isso, eles simularam o comportamento desses 145 poliedros de diferentes estruturas no computador, com base apenas nesses critérios. Então, aqui no artigo, é bom que vocês entrem por isso, vocês vão ver 145 estruturas poliédricas, né? Tendo aqui as 5 principais, né? Que tem mensagem chegando aqui. Como é que eu falo? Que preenchem, né, aqueles requisitos, que respeitam aqueles requisitos que foi descrito mais aqui acima. Vou ler para vocês mais uma vez, ó. Que no caso são os sólidos platônicos, né? Enfim, não vou ler tudo de novo não, tá aqui no artigo, senão fica muito grande, né? Que aqui é base com a relação de Euler, que tem todas as faces que apresentam o mesmo número de arestas, e essas coisas, né, que são perfeitos, né? Que não tem diferença na sua estrutura, né? Então aí você vai ter esses 5, aí depois você tem os demais que não respeitam exatamente essas regras, né? Linear, como é que eu posso dizer, gente? Vocês entenderam, né? Essa estrutura. Então você vai ter uma estrutura menos definida, menos simétrica, no entanto não deixando de ser simétrico. Então em outra linguagem seria o que? Mesma coisa. Você tem uma caixinha de lápis de cor com 12 cores. Essas cores são muito bem definidas, você dá nome para cada uma.
Quando você começa a replicar essas cores, né, o próximo passo delas, que serão um resultado delas mesmas, a fragmentação dessas, ela vai se fragmentar até uma certa distância, né? Quem estuda aqui o nosso conteúdo vai saber muito bem. Lembra quando o mestre Bob aqui na escola dá aquele exemplo da pizza? Você tem uma pizza, né? No centro dela ali você põe 12 azeitonas. Aquelas 12 azeitonas estão muito próximas do centro, então elas são bem definidas. Na medida que você vai pondo mais azeitonas para fora da pizza, o espaço entre elas vão aumentando, ou seja, vão cabendo mais azeitona. Então as mais próximas você conseguirá defini-las, né, nomeá-las. Elas têm personalidade, né, cada vez menos, mas tem uma personalidade que baseia-se em duas personalidades anteriores e assim sucessivamente, mas terão. Então esse número se expandindo, eles vão ainda conseguir ser definido mais ou menos ali na casa dos 140, né, aí lembra a profecia, 144 mil? Então, não vai ser 144 mil exato, né? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos por causa disso, porque se trata de essência. Então, os lápis cores, até ali 144 lápis mais ou menos, você conseguirá identificá-los. Eu não consigo, assim, porque eu nunca parei para dessa forma, né? Saber o nome. Eu conheço as duas cores. Eu falo de nome, né? De visão, eu sei colorir. Eu tenho desenho aí que eu sei colorir, tá ligado? Usar as cores, eu sei usar muito bem, colorir direitinho. Mas eu digo, nomeá-las eu já não sei, mas eu sei que você consegue registrar, mapear, né, até uma certa quantidade de número, né, de expansão. No caso, 134 é um número bom, entende? Por isso que na Bíblia também fala que os escolhidos cada um tem seu nome, entendeu? Tem uma conexão muito grande entre tudo, né? Então, no caso aqui, vocês vão ver abaixo a imagem com 145 possibilidades poliométricas, não sei se pode usar as palavras, geométricas, né, melhor. E isso foi feito através desse estudo, né, que os cientistas fizeram, né, que mostraram que pode prever a estrutura de um material de estado sólido com base apenas em dois parâmetros, né, que é círculo e reta. Então eles colocaram a inteligência, né, resumidamente, aí a grosso modo falando, para ir fazendo essas estruturas. Mas por que isso é possível? Eles não estão desenvolvendo nada, eles estão encontrando, né, estão mapeando o que a gente sempre explicou aqui na nossa escola, entendeu? Essa estrutura básica, porque tudo parte de dentro para fora, entende? Tudo que podemos observar é só os nossos sentidos internos interpretando essa mesma estrutura. Então você vai achar essa estrutura em tudo, entende? Em tudo, seja no macro ou no microcosmo. Então, vamos lá, para fechar aqui nosso estudo de hoje, o meu papel aqui, a minha intenção em fazer todo esse, por exemplo, esse quadro aqui, para que pessoas que falam que geometria sagrada é pseudociência, eles estão sendo ignorantes, entende? Eu tenho artigo recente aí, vão acompanhando em toda a série que vocês vão ver, mesmo os estudos padrão, né? Todos os modelos que eles usam para desenvolver ali, para seguir adiante com seus estudos, dependem dessa mesma estrutura geométrica, tá? O hexagrama está em tudo. Pega ali vai ter aqui mesmo nesse estudo nosso aqui, ó. Eu deixei aqui mais abaixo, vamos terminar aqui, ó. Os resultados demonstram uma proporção notavelmente alta para automontagem, termodinâmica e diversidade estrutural. Termodinâmica tem a ver com lei, entendeu? Lei, essas leis aqui que envolve todos esses estudos, né? A termodinâmica seria que, tipo assim, uma energia, ela não some, tá ligado? O máximo ela vai se transformar, entendeu? Então, aí vai entrando muitas questões, tipo assim, quando um ateu diz que quando alguém morre, acabou. Mas e a lei da termodinâmica, entendeu? Enfim, foi mostrado que a partir das medidas simples de forma de partícula e ordem local, no fluido, a montagem de uma dada forma em um cristal líquido, cristal plástico ou cristal pode ser prevista. Então foi isso que eles fizeram, né? Eu deixei alguns exemplos aqui no artigo, por exemplo, alguns exemplos dessas estruturas na nossa realidade. Eu pus aqui o sangue, deixei com imagem, tá? Você pode ver, ó, o sangue, apesar de parecer homogêneo, com o uso do microscópio, observamos que é formado por diversos componentes. Aí tá aqui a estrutura, só vocês pôr no Google hoje também que dá pra ver a estrutura que eu formo. Deixei também aqui, e vocês aproveitam, deixei alguns TikTok, né, que a gente posta. Eu deixei aqui no caso do Escola de Lúcifer um exemplo dessa estrutura aparentemente homogênea, quando na verdade não é, na questão do açúcar e do sal, né. Olha lá, ó.
açúcar e sal no microscópio. Reparem que os ângulos são opostos, mostrando a oposição de suas sensações, o que é muito interessante também, tá ligado? A estrutura que os compõe, geométricas, são opostas, e o sabor que sentimos também são opostos. Então percebe, quando a gente fala que tudo é os mesmos momentos eternos sendo traduzidos por nossos sentidos, entendeu? O ouvido como som, o olho como cores e formas, o tato, né, como sabores, nossas sensações internas como virtudes e pecados, entende? Tudo se trata dessa mesma leitura, desse mesmo processo, desse mesmo corpo, entende? Então quando você mergulha no açúcar e no sal, no doce e no azedo, né? No caso, no doce e no salgado, então você vai, no caso o doce e o azedo também seria, né? Você vai ver que a estrutura deles são opostas, né? E que coincidência, né? Então fica claro, galera, que a estrutura da realidade são esses mesmos 7/12 momentos eternos. Muitas pessoas já perceberam isso. Toda a galera que estuda aí geometria sagrada, fragmentação, fragmentação também, né? Mas não era fragmentação que eu ia falar, fractalização, né? Todas as galeras percebem que existe essa unicidade, né? Essa singularidade na existência. O que eles esquecem de entender é que não existe um universo fora, né? Coisas fora, é tudo interpretação interna. Sem a nossa interpretação não existiria nada, entendeu? Seria um mar de átomos, como o mestre Bob sempre fala. Nem átomo seria, porque átomos já somos nós dando forma nessas possibilidades de movimentações, nesse circuito atemporal, entende? Então beleza, vou encerrando aqui, ó. Deixei mais exemplos aqui. Tem os TikTok, como eu ia dizendo. Aproveite e siga lá nos TikTok. Aqui no caso tá só a Escola de Lúcifer, mas tem o Unibrasil também. Vou ver se eu acho alguma coisa aqui antes de encerrar o artigo, que eu tô trabalhando nele ainda. Coloco alguma coisa sobre do Unibrasil. E também tem o TikTok do mestre Bob Navarro. Acompanhem lá, vou ver se eu deixo algum aqui também para vocês acompanharem se ainda não segue. E também deixei aqui uma imagem da molécula de DNA, né? A seção transversal de uma molécula de uma molécula de DNA expressa a relação de proporção áurea. Então o que quer dizer aqui, ó? A seção transversal é as retas, né, que cruzam, né? O desenho ali que faz. Vocês vão ver aqui uma imagem que na verdade é feita por microscópio, né? Então se você traçar em linhas retas, né, você faz um círculo em volta dele, você vai ver que ele é uma geometria, tá? É simplesmente isso, ó, a seção transversal de uma molécula de DNA expressa uma relação de proporção áurea. Então é isso aí, galera, vamos encerrar por aqui. Não deixe de entrar aí no artigo, você que está acompanhando pelo meu canal, e teremos mais vídeos. Já temos uma playlist aí. Eu coloquei alguns vídeos que eu já fiz há algum tempo que cabe bem aqui nessa série. E agora os próximos episódios, esse aqui ficou grande, né? Alguns ficarão grandes que não tem nem como. Só a leitura aqui já deixa, já necessita de um tempo maior. Mas eu pretendo sim fazer alguns que durarão 5 minutinhos, 10, tá? Então é isso, acompanhe os demais para vocês pegarem o ritmo. E eu vou ler agora aqui um pedacinho só de uma página do livro Lúcifer. Eu recomendo muito que vocês leiam ele completo para entender tudo. Mas para encerrar, vamos ler aqui, ó, página 317, livro Lúcifer, onde a verdade é a lei. Vou ler só um trechinho, a página estará aqui no artigo. A base de um sólido platônico é sempre outro sólido platônico, perspectiva dual, novamente. Nada foge de alfa e beta. Ou seja, alfa e beta é os primeiros momentos, né? Dor e alívio, vermelho e azul, né? E o celta que observa, que é o momento 3. Como assim, Leandro? Simples, gente, lembra? Ponto, reta, triângulo. O 3 observa 1, 2. E com isso, brinca, entendeu? Aí com essa perspectiva de dor e alívio, com essa perspectiva extrema da realidade, você terá infinitas possibilidades entre um e outro. Enquanto o 3 vai brincando com essas perspectivas, entende? E já deixando de ser o 3 sendo o 13º lá no fim, né? É uma longa história, geometria sagrada. A base de um sólido platônico é sempre outro sólido platônico. Perspectiva dual novamente, nada foge de alfa e beta. Momentos iniciais. O dual do octaedro é um cubo, e vice-versa. O dual do dodecaedro é um icosaedro, e vice-versa. Apenas o dual do tetaedro é o próprio tetaedro. A gente falou isso aí em outro estudo, acho que sobre os vírus e bactérias, né? Fogo, lógico e abstrato, alivia com a luz e queima com o escuro, ou seja, 5 e 1. Momento, traduzindo aqui, né, e dando nome, é momento alfa e momento quina. Sua ação depende da sua própria perspectiva, é de fato um movimento. O 3 define quem é 1 e quem é 2, já falei para trás aí. Com isso faz delta ou quina.
O portador da perspectiva ou Deus Sol. Disso depende a água ser líquida ou não, a terra ser lava ou rocha, a frequência ser vermelha ou azul, define velocidade. Então vou encerrar aqui, galera. De bônus, para essa última parte que eu li aqui do livro, eu vou deixar um vídeo no Mestre Bob, que ele tá, na verdade, fechado lá no meu canal 7 selos, então vocês só conseguem ver quando eu coloco aqui no artigo ou se alguém compartilhar o link, né? Fora isso, vocês não terão acesso. Então vou deixar aqui um vídeo de bônus que é sobre os elementos, os 4 elementos. Ali o mestre dá uma explicação bem legal de como eles são a base de tudo, da realidade, né? Então agradeço aí a paciência. Eu sei que para alguns parece maçante, mas eu tenho que fazer valer a pena aqui o que eu gosto de fazer, né? Eu sei que é maçante tudo, mas eu sempre gostei de estudar esse tipo de coisa. Então, para eu não ficar aqui só comigo também, então nada melhor que compartilhar com os demais. Seria tipo como o mestre faz, tipo, quando ele vai assistir algum vídeo, né, de olho no teatro. Aí ele já pensa, pô, já vou ver. Então, para aproveitar isso, vou ver junto com a galera e vou passar alguma coisa, né? Vou fazer, vou juntar do útil ao agradável e fazer isso valer a pena. Ou seja, estou aproveitando meu tempo. Ao mesmo tempo que eu relembro coisas, estudo coisas, eu vou trazendo conteúdo importante aqui para nossa escola. E também ajuda aqui no nosso arrebatamento. Então, se você chegou até aqui, ateu, alguma coisa assim, ignore um pouco aqui essas partes mais espiritualizadas, que vocês não entendem ou não querem entender, ou acham que é viagem, né? Então foque aí nos estudos mais científicos, que daqui a pouco vocês vão ver que tudo está conectado e que não tem como fugir dessa realidade última. Então é isso aí, galera. Vou